No coração do Alasca, encontra-se uma natureza selvagem tão vasta e indomável que desafia a compreensão humana. Aqui, sob a sombra do pico mais alto da América do Norte, 6 milhões de acres de natureza intocada se estendem além do horizonte. Esta é uma terra onde as temperaturas caem a níveis que congelariam a respiração. No entanto, quando a primavera finalmente rompe a armadura do inverno, a vida irrompe em uma sinfonia de cores e sons que rivaliza com qualquer paraíso terrestre. O verão chega como um gigante gentil, trazendo calor e abundância que parecem quase impossíveis após os meses rigorosos de frio e escuridão. E o outonal, tinge esta paisagem de dourado e carmesim, uma celebração final antes do recomeço do ciclo. 4 estações, 4 mundos radicalmente diferentes. Cada um deles testa os limites da sobrevivência, exigindo adaptação, resiliência e a determinação absoluta que só a natureza pode forjar. Bem-vindo ao Parque Nacional Denali, onde as mudanças das estações contam a melhor história já contada. O inverno em Denali não é apenas uma estação, é um testemunho da própria existência. A paisagem se torna monocromática, e o menor erro pode significar a diferença entre a vida e a morte. Aqui, no auge do inverno, Denali revela sua verdadeira natureza. Este não é um lugar para os fracos ou despreparados. É uma natureza selvagem que exige respeito, exige atenção e recompensa apenas aqueles que entendem que, nas circunstâncias mais extremas da natureza, não há segundas chances. Contra o pano de fundo branco da paisagem invernal do Denali, uma sombra se move com determinação e graça letal. O lobo cinzento, o predador de topo do norte, personifica tudo o que o inverno no Alasca exige: inteligência, resiliência e um compromisso inabalável com a matilha. Com 90 centímetros de altura e pesando até 50 quilos, esta magnífica criatura foi moldada por milhares de anos de pressão evolutiva para se tornar o caçador de inverno perfeito. A fêmea alfa da matilha de East Fork para em uma crista, seus penetrantes olhos amarelos examinando o vale abaixo. Sua densa pelagem dupla, uma mistura de pelos de proteção cinzas, pretos e brancos sobre um subpelo espesso, a isola de temperaturas que matariam criaturas inferiores. Cada respiração cria uma pequena nuvem de vapor que se dissipa rapidamente no ar seco e gélido. Suas patas grandes, com pelos densos entre os dedos, distribuem seu peso sobre a neve como raquetes de neve naturais, permitindo-lhe navegar por terrenos que prenderiam outros animais. Abaixo dela, o restante da matilha aguarda em silêncio disciplinado. 7 lobos no total, com uma hierarquia social tão rígida e essencial quanto... A matilha se divide em 2 grupos com a precisão de uma operação militar. A fêmea alfa lidera 3 lobos em um amplo círculo para se aproximarem do caribu pelo lado de sotavento. O macho beta lidera os lobos restantes para bloquear a rota de fuga mais provável, através de uma passagem estreita entre 2 colinas. Não se trata de predação aleatória, mas da execução de uma sofisticada estratégia de caça, aprimorada ao longo de gerações. Enquanto os caribus pastam, aparentemente alheios ao perigo iminente, a fêmea alfa demonstra por que os lobos sobreviveram e prosperaram neste ambiente hostil por milênios. Ela se move em um silêncio assustador, com o corpo abaixado, aproveitando qualquer abrigo disponível. Um tronco caído aqui, um monte de neve ali. Cada obstáculo se torna parte de sua estratégia de aproximação. Seus companheiros de matilha imitam seus movimentos, mantendo contato visual por meio de sinais sutis, enquanto se preparam para o momento crucial em que a furtividade dá lugar à velocidade. O caribu macho, o maior do grupo,
levanta de repente sua enorme cabeça. Suas narinas se dilatam enquanto ele sonda o ar, seu instinto de sobrevivência aguçado por anos evitando predadores. Mas os lobos se aproximam a favor do vento, e o ar seco do inverno afasta seu cheiro das presas. A fêmea alfa toma sua decisão. Com força explosiva, ela se lança de seu esconderijo, impulsionada por seus poderosos membros posteriores através da neve. A caçada começa, e a perseguição mais dramática do inverno começa a se desenrolar na paisagem gelada. A reação do caribu macho é instantânea e magnífica. Pesando mais de 180 quilos e com chifres de 1,5 metro de largura, ele não é um alvo fácil. Seus cascos grandes e côncavos, perfeitamente adaptados para se mover pela neve e pela tundra, imediatamente iniciam o trabalho de resgate. Esses cascos, que servem como raquetes de neve no inverno e barcos para atravessar rios no verão, agora lhe fornecem a tração necessária para a corrida da sua vida. Atrás dele, o pequeno rebanho avança. A dupla camada de pelos do caribu, com seu subpelo denso e pelos ocos na parte superior, proporciona isolamento térmico e uma leveza surpreendente. Cada animal pode atingir velocidades de até 80 km por hora, mesmo em neve profunda, graças à sua anatomia especializada, que lhes permite literalmente correr para salvar suas vidas. A vaca líder, veterana, reconhece imediatamente a magnitude do perigo. Sua experiência lhe diz que este não é um encontro casual com um lobo, mas uma caçada coordenada em matilha. Ela se separa do grupo principal e se dirige para o afloramento rochoso que pode oferecer rotas de fuga estreitas demais para os lobos seguirem com eficácia. Sua decisão salvará sua vida, ou a separará da proteção do grupo. Um risco calculado que demonstra a tomada de decisão instantânea que define a sobrevivência no inverno do Denali. A estratégia dos lobos começa a se revelar à medida que os caribus correm. A fêmea alfa mantém pressão constante sobre a matilha, não tentando capturá-los imediatamente, mas sim conduzindo-os em direção à emboscada que os aguarda. Seus companheiros de matilha acompanham os animais em fuga, procurando sinais de fraqueza ou fadiga. Os dois jovens lobos, ávidos por provar seu valor, lançam-se ao ataque, apenas para serem chamados de volta pelo latido agudo do macho beta. Este não é o momento para entusiasmo inexperiente, mas para a execução disciplinada das táticas da matilha. O enorme e poderoso caribu macho começa a dar sinais do enorme gasto de energia exigido pela alta velocidade que ele exige pela neve profunda. Sua respiração se transforma em grandes nuvens de vapor, e as manchas escuras de suor que começam a aparecer em seu pelo indicam o preço que essa perseguição está cobrando. Mesmo assim, ele continua a liderar, com seus instintos paternos prevalecendo sobre sua sobrevivência pessoal, enquanto garante que o rebanho permaneça unido e se mova em direção à segurança. À medida que a perseguição continua pela imensidão branca, fica claro que se trata de mais do que apenas um encontro entre predador e presa. É um teste de tudo o que permitiu que ambas as espécies prosperassem em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. A inteligência e a coordenação dos lobos se chocam contra a resiliência e a adaptabilidade dos caribus. O resultado determinará não apenas a sobrevivência individual, mas também o sucesso da dinâmica da matilha e do rebanho, que evoluiu ao longo de milhares de anos. O afloramento rochoso cresce à medida que a perseguição prossegue. Suas faces escuras e rochosas oferecem a promessa de rotas de fuga e posições defensivas. Mas os lobos não sobreviveram aos invernos do Denali, permitindo que suas presas alcançassem a segurança facilmente. A matilha do macho beta se movia paralelamente à perseguição, e agora eles começam a aparecer, cortando a rota do caribu até as rochas. A armadilha está se fechando.
e o verdadeiro teste de sobrevivência no inverno está prestes a começar. Bem acima do drama da caça ao lobo e ao caribu, em penhascos que desafiariam o montanhista mais experiente, outro sobrevivente do inverno de Denali observa o vale abaixo com olhos serenos e inteligentes. O carneiro de Dal, cujos magníficos chifres curvos o marcam como o mestre de seu domínio, representa uma estratégia de sobrevivência completamente diferente neste ambiente hostil, enquanto os lobos dependem da cooperação da matilha e os caribus, da velocidade e da resistência. O carneiro de Dal escolheu o mundo vertical como sua fortaleza contra os desafios do inverno. Este carneiro, pesando quase 90 quilos e medindo 1 metro de altura na cernelha, personifica a adaptação perfeita à vida nos penhascos. Sua pelagem branca e imaculada, que proporciona camuflagem perfeita contra as rochas nevadas, é complementada por cascos firmes, com bordas externas duras e almofadas internas, macias e aderentes. Essas patas especializadas permitem que ele transponha saliências pouco mais largas que seu corpo, salte por brechas que aterrorizariam outros animais e encontre apoio em superfícies que parecem incrivelmente lisas a olho nu. Ao lado deles, um pequeno grupo de ovelhas e carneiros jovens se refugia em uma série de cavernas escavadas por séculos de vento e intempéries. Esses abrigos naturais, invisíveis do fundo do vale, fornecem proteção crucial contra as piores tempestades de inverno do Denali. O vento, que pode atingir 160 km por hora nessas altitudes, mataria rapidamente qualquer animal encontrado em campo aberto. Mas essas cavernas oferecem um microclima onde as temperaturas permanecem relativamente estáveis e o vento é desviado para as formações rochosas ao redor. Os chifres de carneiro, enormes espirais que podem pesar até 13 quilos, não são apenas armas, mas também ferramentas de sobrevivência. Durante a limitada estação de crescimento do verão, ele os utiliza para estabelecer seu domínio e direitos reprodutivos. Mas, no inverno, eles desempenham uma função diferente. Ajudam a manter o equilíbrio durante as escaladas mais perigosas e fornecem alavancagem ao cavar na neve para alcançar as gramíneas e juncos resistentes que crescem em fendas protegidas dos penhascos. Abaixo dele, a perseguição entre lobos e caribus continua, mas a ovelha observa com o interesse imparcial de uma criatura cuja estratégia de sobrevivência a elevou acima das preocupações do solo. Sua altitude oferece segurança contra a maioria dos predadores terrestres, mas também traz seus próprios desafios. O alimento é escasso nessas altitudes, limitado a plantas resistentes e fibrosas, que podem sobreviver em solos rasos e em condições climáticas extremas. A água geralmente existe apenas na forma de neve e gelo, e requer energia preciosa para derreter e consumir. O sistema digestivo da ovelha, com seu estômago de 4 câmaras, permite que ela extraia o máximo de nutrientes dessa vegetação marginal. Ela consegue sobreviver com plantas que forneceriam nutrição insuficiente para outros animais, processando lentamente celulose e outros carboidratos complexos por meio de ruminação paciente. Essa eficiência é crucial em um ambiente onde cada caloria conta, e as oportunidades de alimentação são limitadas pelo clima e pelas horas de luz do dia. À medida que o vento invernal aumenta, anunciando outra tempestade, o carneiro demonstra uma das adaptações mais notáveis no arsenal de sobrevivência invernal do Denali. Em vez de procurar abrigo imediatamente, ele se posiciona em uma saliência exposta, onde o vento sopra a neve para longe de potenciais áreas de alimentação. Sua pelagem branca, invisível contra a neve, lhe proporciona uma ocultação perfeita das águias reais, que ocasionalmente caçam nessas altitudes, buscando ovelhas separadas de seus grupos ou enfraquecidas pelas condições adversas. As outras ovelhas do rebanho seguem seu exemplo, dispersando-se ao longo da face do penhasco para aproveitar a ação do vento enquanto ele limpa a neve. Cada animal mantém contato visual com os outros,
pois seus laços sociais são cruciais para a sobrevivência em um ambiente onde o isolamento pode significar a morte. Ovelhas experientes observam os sinais de mau tempo que se aproxima, enquanto os animais mais jovens aprendem, por meio da observação, as técnicas sutis de navegação em penhascos e sobrevivência em grandes altitudes. Este mundo vertical exige um tipo de coragem diferente das batalhas terrestres entre lobos e caribus. Aqui, um único passo em falso significa morte certa, e a margem de erro é medida em centímetros e não em metros. No entanto, a ovelha se move com a confiança de uma criatura perfeitamente adaptada ao seu ambiente, moldada por gerações de evolução em um dos habitats mais desafiadores da Terra. A primavera em Denali não chega como uma progressão suave, mas como uma transformação dramática que remodela toda a paisagem em questão de semanas. Após 8 meses sob o domínio férreo do inverno, os primeiros sinais de mudança se espalham pela tundra como sussurros de uma revolução prestes a eclodir. O sol, que até então era um pálido estranho no horizonte, repentinamente retorna triunfante à proeminência, trazendo consigo a promessa de calor, crescimento e renovação. Este é o momento de urgência desesperada, em que cada criatura deve ponderar as oportunidades de despertar a abundância, em comparação com os desafios contínuos de um ambiente ainda preso entre o inverno e o verão. A paisagem se torna um mosaico de contrastes, onde picos nevados dominam vales que começam a mostrar os primeiros brotos verdes. É um momento em que o próprio ar parece vibrar com possibilidades, e os ritmos ancestrais da vida se reafirmam com força imparável. Nesta época de transição, as fronteiras territoriais mudam à medida que os animais emergem das restrições do inverno. As estações de acasalamento se sobrepõem às dificuldades finais da sobrevivência no inverno, criando uma complexa rede de comportamentos que testa a capacidade de adaptação de cada criatura. Os animais afortunados que sobreviveram às provações do inverno agora enfrentam os desafios diferentes, mas igualmente exigentes, da primavera. O aumento da luz do dia desencadeia mudanças em cascata por todo o ecossistema. Os hormônios disparam, levando os animais a comportamentos que pareciam impossíveis há apenas algumas semanas. As mesmas criaturas que passaram o inverno conservando cuidadosamente sua energia agora entram em ação. Seus corpos respondendo aos sinais ancestrais que regem a vida no Ártico. Esta é a primavera do Denali, uma estação que condensa os ciclos de vida das regiões temperadas em um breve e intenso período de crescimento e reprodução. Das profundezas de sua toca de inverno, escavada na encosta de uma colina sob as raízes de antigos abetos, a ursa cinzenta inicia sua lenta ascensão ao mundo da primavera. Após 6 meses de hibernação, durante os quais deu à luz 2 filhotes minúsculos, a porca representa uma das histórias de sobrevivência mais extraordinárias da natureza. Seu corpo enorme, que pode pesar até 270 quilos, sustentou não apenas sua própria vida, mas também a criação de seus filhotes durante todo o inverno, sem comer, beber ou defecar. A toca, que ela escavou no outono anterior, fornecia isolamento perfeito contra os piores elementos do inverno. A entrada estreita, mal grande o suficiente para seus ombros enormes, dava para uma câmara com espaço suficiente para seu corpo e seus filhotes. As paredes, comprimidas pelo calor do corpo e pela respiração, criavam um microclima que se mantinha acima de zero, mesmo quando as temperaturas externas caíam bem abaixo de zero. Ali, neste santuário escondido, ela deu à luz filhotes do tamanho de hamsters, alimentando-os com leite produzido a partir de suas próprias reservas de gordura corporal. Agora, à medida que o sol da primavera penetra mais profundamente na floresta e o primeiro ar quente começa a entrar em sua toca, a porca enfrenta uma das transições mais desafiadoras do mundo natural. Seu corpo,
que sobreviveu ao inverno reduzindo o metabolismo ao mínimo, precisa se adaptar rapidamente às demandas da vida ativa. Sua frequência cardíaca, que caiu para apenas 8 batimentos por minuto durante a hibernação, começa a acelerar. Sua respiração, superficial e pouco frequente durante o inverno, se aprofunda enquanto seu corpo se prepara para as demandas energéticas da busca por alimento na primavera. Seus filhotes, agora do tamanho de cães pequenos e cobertos por pelos macios e escuros, estão vivenciando seu próprio despertar. Tendo conhecido apenas a segurança quente e escura da toca, eles agora enfrentam sua primeira exposição ao mundo exterior. Seus olhos, que se abriram há apenas algumas semanas, precisam se adaptar à luz brilhante da primavera. Suas orelhas, minúsculas e arredondadas, se contraem a cada novo som em um ambiente que parece vasto e avassalador depois da segurança confinada de sua toca natal. O surgimento da porca é cauteloso e metódico. Ela não come há 6 meses e seu corpo consumiu quase 40% do seu peso pré-hibernação para alimentar a si mesma e aos seus filhotes. Sua prioridade é avaliar o ambiente ao redor, buscando aromas no ar que possam indicar perigo ou oportunidade. Seu olfato, 7 vezes mais aguçado que o de um cão de caça, processa as complexas informações químicas da primavera. O cheiro de outros ursos, a localização da vegetação inicial, a presença de carniça das vítimas do inverno. Suas enormes garras, que cresceram continuamente durante a hibernação, agora servem como ferramentas e armas. Com quase 10 centímetros de comprimento e capazes de rasgar troncos ou cavar solo congelado, essas garras são perfeitamente adaptadas ao estilo de vida onívoro que permite aos ursos pardos prosperarem no ambiente desafiador de Denali. Ela as usa para se estabilizar enquanto percorre a encosta íngreme que se afasta de sua toca. Seu corpo enorme ainda está se adaptando ao movimento após meses de inatividade. Os filhotes seguem a mãe com um andar instável de criaturas, aprendendo a andar em um mundo muito mais vasto do que qualquer outro que já conheceram. Sua sobrevivência depende inteiramente da capacidade da mãe de encontrar alimento, protegê-los de predadores e ensiná-los as habilidades necessárias para sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do mundo. Pesando apenas 4,5 quilos cada, eles são vulneráveis a águias reais, lobos e até mesmo ursos cinzentos machos, tornando o instinto protetor da mãe uma das forças mais formidáveis na paisagem primaveril do Denali. As primeiras tentativas da porca de se alimentar revelam a fome desesperada que move todos os animais que hibernam na primavera. Ela arranca a casca dos choupos, usando suas poderosas mandíbulas para processar a celulose resistente que fornece nutrientes essenciais. Seu sistema digestivo, que permaneceu adormecido durante o inverno, começa a funcionar lentamente, processando a matéria vegetal fibrosa que a sustentará até que alimentos mais nutritivos estejam disponíveis. Enquanto forrageia, a porca demonstra a inteligência que permite aos ursos pardos sobreviverem com tanto sucesso. Ela experimenta diversas plantas, usando seu paladar apurado para identificar aquelas com maior valor nutricional. Sua memória, aguçada por anos de experiência, a guia para lugares onde encontrou alimento no início da primavera em anos anteriores. Cada local de forrageamento bem-sucedido faz parte de um mapa mental que guiará seus movimentos ao longo da estação. Os filhotes observam a mãe com intensa atenção, enquanto suas mentes, em desenvolvimento, absorvem lições que moldarão seu comportamento por toda a vida ou toda a vida. Eles aprendem quais plantas são seguras para comer, a reconhecer sinais de perigo e a navegar pela complexa dinâmica social de um mundo onde outros ursos, lobos e inúmeras outras criaturas competem pelos mesmos recursos. Seu aprendizado de sobrevivência começou,
e seu professor é um dos predadores mais experientes da América do Norte. À medida que o degelo da primavera transforma a paisagem do Denali, criando lagoas e pântanos temporários por toda a tundra, o alce se destaca como um dos espécimes mais impressionantes da estação. Com quase 2 metros de altura na cernelha e pesando até 680 quilos, o alce-touro representa o maior membro da família dos cervídeos e uma das criaturas mais bem adaptadas à vida no ambiente subártico do interior do Alasca. Seus enormes chifres, que ele perdeu durante o inverno e agora estão começando a crescer novamente, o marcam como um macho adulto em seu auge. Os novos chifres, cobertos por um veludo macio contendo vasos sanguíneos e nervos, crescem a uma velocidade impressionante de quase 2,5 centímetros por dia. No final do verão, eles medirão quase 2 metros de diâmetro e pesarão até 18 quilos, tornando-se alguns dos maiores chifres do reino animal. Mas, por enquanto, eles são delicados e vulneráveis, exigindo que ele se mova com cuidado através dos densos arbustos de salgueiros que margeiam os canais da primavera. O despertar primaveril dos alces concentra-se na abundante vegetação pantanosa que surge com o degelo e as cheias dos riachos. Seu sistema digestivo especializado, com um estômago de 4 câmaras capaz de processar até 27 quilos de vegetação por dia, os torna ideais para aproveitar o pico de crescimento vegetal que caracteriza a curta estação de crescimento do Denali. Suas pernas longas, que pareciam comicamente enormes durante as nevascas intensas do inverno, agora comprovam seu valor, enquanto eles percorrem poças de água derretida em busca de plantas aquáticas que fornecem nutrientes essenciais. O comportamento alimentar do alce revela as notáveis adaptações que lhe permitem prosperar em um ambiente onde a estação de crescimento dura apenas 4 meses. Seu lábio superior prênsil, com flexibilidade semelhante à de um tronco, permite-lhe agarrar e arrancar folhas de galhos com surpreendente delicadeza. Seus grandes molares, projetados para triturar matéria vegetal resistente, estão constantemente em atividade enquanto ele processa as vastas quantidades de vegetação necessárias para sustentar sua estrutura maciça. Sua movimentação pela paisagem demonstra a estratégia única do alce para sobreviver no ambiente desafiador do Denali. Ao contrário dos caribus, que dependem da velocidade e do comportamento em grupo, ou dos ursos, que dependem de sua inteligência e adaptabilidade, o alce escolheu uma estratégia baseada em tamanho, força e capacidade de explorar fontes de alimento inacessíveis a outros animais. Suas pernas longas permitem que ele caminhe com água até os ombros, acessando plantas aquáticas que fornecem minerais e nutrientes essenciais. A dieta primaveril do alce consiste principalmente em salgueiros, álamos e vegetação aquática, mas sua estratégia alimentar revela uma compreensão sofisticada de suas necessidades nutricionais. Ele seleciona brotos e folhas jovens, com alto teor de proteína, evitando o material fibroso mais velho, que forneceria menos nutrientes para a energia necessária para digeri-lo. Sua capacidade de alcançar vegetação de até 3 metros de altura permite que ele acesse fontes de alimento fora do alcance de outros predadores, reduzindo a competição e aumentando suas chances de sobrevivência. Ao se alimentar em um pântano particularmente fértil, o alce demonstra a abordagem calma e metódica que caracteriza sua espécie. Cada mordida é deliberada e eficiente, com suas mandíbulas poderosas trabalhando em ritmo com uma criatura que aprendeu a aproveitar ao máximo cada oportunidade de alimentação. Suas orelhas grandes, em constante movimento para observar os arredores, captam os sons de perigos que se aproximam, enquanto seu excelente olfato rastreia o ar em busca de predadores. O comportamento primaveril do alce também revela sua vulnerabilidade, apesar do tamanho impressionante. Seus locais de parto
geralmente localizados em densos arbustos de salgueiros perto da água, precisam fornecer alimento e proteção para as fêmeas e seus filhotes recém-nascidos. Machos, como este, costumam ficar solitários durante a primavera, concentrando sua energia em recuperar as forças após os desafios do inverno e se preparar para o exigente crescimento dos chifres que dominará o verão. Sua presença no ecossistema de zonas úmidas desempenha múltiplas funções importantes, além de sua própria sobrevivência. Ao se alimentarem, ajudam a moldar a estrutura da vegetação, criando aberturas que beneficiam outros animais selvagens. Seus cascos grandes, amplamente espaçados para distribuir seu peso, ajudam a arejar o solo ao redor das margens das zonas úmidas. Seus excrementos fornecem fertilizantes que enriquecem os ecossistemas aquáticos, sustentando a complexa teia de vida que depende desses corpos d'água temporários. O despertar dos alces na primavera representa uma das adaptações mais bem-sucedidas à vida no ambiente desafiador de Denali, demonstrando como o tamanho e a especialização podem superar as limitações impostas pelo clima rigoroso e pelas curtas estações de crescimento. Bem acima da tundra que desperta, onde as térmicas da primavera começam a se elevar da terra em aquecimento, a águia real plana com a majestade e o poder que a tornou a predadora aérea mais proeminente dos céus do Denali. Com uma envergadura de quase 2,4 metros e um peso de até 3,2 quilos, ela representa a fusão perfeita de poder e graça, com sua visão aguçada capaz de avistar presas a distâncias que desafiariam a ótica mais sofisticada. A área de vida da águia na primavera abrange quase 80 km² de habitat diversificado, desde as áreas alpinas, perto dos picos do Denali, até os vales dos rios, onde as presas se concentram durante o início da estação de crescimento. Seu ninho, construído na encosta de um penhasco que oferece proteção e vistas privilegiadas da paisagem circundante, é o resultado de anos de construção e reforma cuidadosas. A estrutura maciça, construída com galhos e revestida com materiais macios, pode pesar mais de 1 tonelada e serve como berçário e abrigo para seus filhotes. Sua estratégia de caça na primavera aproveita a vulnerabilidade sazonal das presas, enfraquecida pelo inverno ou visível devido à falta de cobertura de neve. De sua imponente altura de mais de 300 metros, sua visão extraordinária permite detectar o movimento de esquilos terrestres, marmotas e até filhotes de caribu a grandes distâncias. Seus olhos, proporcionalmente maiores do que os de qualquer outra ave de rapina, conseguem discernir detalhes invisíveis aos observadores humanos. A caça primaveril da águia real demonstra a precisão e a potência que a tornaram uma lenda entre os povos do norte. Ao identificar a presa, sua aproximação é uma obra-prima de dinâmica aérea. Ela inicia seu voo de alturas impressionantes, fechando as asas junto ao corpo e atingindo velocidades que podem ultrapassar 240 km/h. Suas garras, equipadas com garras que podem exercer uma pressão de mais de 180 kg por centímetro quadrado, são capazes de esmagar os espinhos de animais muito maiores do que as presas típicas. Seu companheiro, um pouco menor, mas igualmente habilidoso, patrulha uma área diferente do território deles, mantendo contato por meio de chamados que atravessam quilômetros de terreno montanhoso. A parceria, que pode durar décadas, representa uma das estratégias de reprodução mais bem-sucedidas no ambiente desafiador do Denali. Juntos, eles precisam cuidar de seus filhotes, que dependerão deles por meses, exigindo um suprimento constante de presas durante as breves, porém exigentes, temporadas de primavera e verão. O ninho da águia contém 2 ovos, postos com vários dias de intervalo, criando uma hierarquia natural entre os filhotes ao nascer. Essa diferença de tamanho, que pode parecer cruel para observadores humanos, na verdade aumenta as chances de sobrevivência
de pelo menos um filhote durante anos de escassez de presas. O filhote maior dominará as oportunidades de alimentação, garantindo que o indivíduo mais forte sobreviva, mesmo que as condições ambientais não sejam suficientes para toda a ninhada. Seu sucesso na caça durante a primavera é notável, com águias experientes capturando presas em mais de 70% das tentativas. Essa eficiência é crucial, pois as necessidades energéticas para alimentar os filhotes em crescimento e manter sua própria condição física exigem um suprimento constante de presas de alta qualidade. Suas presas preferidas incluem esquilos terrestres, marmotas e perdizes brancas, embora sejam capazes de capturar presas tão grandes quanto carneiros de dal ou filhotes de caribu quando surge a oportunidade. O papel da águia real no ecossistema do Denali vai além de sua posição como predadora de topo. Sua presença ajuda a regular as populações de presas, evitando o pastoreio excessivo que poderia danificar a frágil vegetação da tundra. Sua visão aguçada e posição elevada a tornam um sistema de alerta precoce para outros animais, já que seus padrões comportamentais frequentemente indicam a presença de predadores terrestres ou mudanças ambientais que afetam todo o ecossistema. À medida que a primavera se aproxima do verão, o território da águia real torna-se cada vez mais ativo devido às exigências da criação de seus filhotes. Seus padrões de caça se intensificam, suas demonstrações territoriais tornam-se mais agressivas e seu relacionamento com o parceiro se consolida em uma das parcerias predatórias mais eficientes da natureza. No alto da extensa paisagem do Denali, elas representam a adaptação perfeita à vida em um dos ambientes mais exigentes do mundo. O verão, em Denali, chega como um milagre, transformando a paisagem invernal rigorosa e o despertar hesitante da primavera em um paraíso de abundância que parece quase impossível depois dos meses de luta anteriores. O sol, que mal tocava o horizonte durante o inverno rigoroso, agora circula o céu por quase 20 horas por dia, banhando a tundra com uma luz dourada infinita que desencadeia uma explosão de vida sem precedentes em regiões temperadas. A transformação é simplesmente mágica. Vales, que há poucos meses eram desertos congelados, agora estão repletos de flores silvestres, com cores tão vibrantes que parecem pintadas com o pincel de um artista. Musgo de caribu, líquen de rena e algodão ártico criam um tapete de texturas e tons que se estende até o horizonte. Rios que antes eram congelados agora correm livremente, carregando neve derretida de picos distantes e criando paraísos pantanosos que abrigam milhões de aves migratórias. Esta é a estação da fartura, quando todas as criaturas do Denali precisam aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pela breve, porém abundante, dádiva da natureza. A luz do dia inesgotável permite que a fotossíntese continue 24 horas por dia, gerando taxas de crescimento das plantas que compensam a curta estação de crescimento com uma intensidade incrível. Os animais que sobreviveram às adversidades do inverno agora enfrentam o desafio de construir reservas para o próximo ciclo, ao mesmo tempo em que aproveitam as oportunidades reprodutivas que só ocorrem uma vez por ano. A paisagem se torna palco de alguns dos dramas mais espetaculares da natureza. As disputas territoriais atingem o auge enquanto os animais competem pelos melhores locais de alimentação e reprodução. As exibições de acasalamento transformam a tundra em uma arena de seleção natural, onde os indivíduos mais fortes, inteligentes e adaptáveis transmitem seus genes para a próxima geração. Rotas migratórias, estabelecidas há milhares de anos, atraem visitantes de lugares tão distantes quanto a América Central e a Ásia, criando uma diversidade de vida que faz do Denali um dos maiores espetáculos de vida selvagem do mundo. Nesta estação de abundância, a teia alimentar atinge sua complexidade máxima. Cada nicho ecológico é preenchido, cada recurso disponível é explorado, e as intrincadas relações entre predador e presa
planta e animal atingem seu ápice. Este é o verão de Denali, uma breve, mas intensa celebração da vida que deve sustentar o ecossistema por mais um ciclo de estações. Do outro lado da vasta extensão da tundra de verão do Denali, um dos maiores espetáculos da vida selvagem do mundo se desenrola. Milhares de caribus convergem em enormes manadas que se estendem até o horizonte. A manada do Ártico Ocidental, com mais de 200 mil indivíduos, representa uma das maiores concentrações de grandes mamíferos restantes na Terra. Os caribus machos, agora no auge da vida, aos 8 anos de idade, possuem chifres com mais de 1,5 metro de largura, com a intrincada ramificação que os distingue como membros dominantes da manada. Sua pelagem de verão, marrom avermelhada com manchas brancas no pescoço e na barriga, proporciona camuflagem perfeita contra a vegetação da tundra, além de protegê-lo de infestações de insetos. Um dos maiores desafios do verão. Sua pele espessa, marcada por anos de batalhas com outros machos e encontros com predadores, conta a história de um sobrevivente que aprendeu a prosperar em um dos ambientes mais desafiadores do mundo. A migração de verão dos caribus segue rotas estabelecidas ao longo de milênios, caminhos forjados na paisagem por incontáveis gerações de cascos. Essas antigas estradas cruzam rios, atravessam passagens de montanha e conectam áreas de parto com áreas de alimentação de verão, em um padrão complexo que maximiza a capacidade do rebanho de explorar os recursos sazonais. A participação do macho nessa migração demonstra as sofisticadas habilidades de navegação que permitem aos caribus viajar milhares de quilômetros com extrema precisão. Seu movimento pela paisagem revela as notáveis adaptações do caribu à vida no Ártico. Seus cascos grandes e côncavos desempenham múltiplas funções. Fornecem flutuabilidade na tundra macia, tração em superfícies rochosas e servem como remos para atravessar os inúmeros rios e córregos que cruzam suas rotas migratórias. Seu nariz especializado aquece o ar que entra e recupera a umidade da respiração exalada. Adaptações cruciais para um animal que precisa se manter ativo em condições extremas. A estratégia de alimentação de verão do touro aproveita a curta, porém intensa, estação de crescimento característica das regiões árticas. Ele seleciona as partes mais nutritivas das plantas, concentrando-se nos brotos novos que fornecem o maior teor de proteína e energia. Seu estômago de 4 câmaras permite que ele processe grandes quantidades de vegetação rapidamente, extraindo nutrientes vegetais que seriam indigestos para muitos outros animais. Sua participação na complexa dinâmica social da manada revela as sofisticadas adaptações comportamentais que permitem migrações em larga escala. Os caribus se comunicam por meio de uma variedade de vocalizações, posturas e sinais químicos que coordenam o movimento e mantêm a coesão do grupo. A posição do macho na hierarquia da manada, conquistada ao longo de anos de reprodução e sobrevivência bem-sucedidas, lhe dá acesso a áreas privilegiadas de alimentação e proteção no centro do grupo durante travessias perigosas de rios. A temporada de parição no verão, conhecida como cio, transforma caribus normalmente pacíficos em competidores agressivos dispostos a lutar pelo direito de acasalar com as fêmeas do rebanho. Os chifres dos machos, que atingem seu tamanho máximo durante o verão, tornam-se armas em lutas ritualizadas que podem durar horas. Essas batalhas, embora pareçam violentas à primeira vista, seguem regras rígidas de comportamento que minimizam ferimentos graves e estabelecem hierarquias claras de dominância. A capacidade dos caribus de lidar com os desafios do verão, desde perseguir insetos até atravessar rios e evitar predadores, demonstra as adaptações evolutivas que permitiram que os caribus prosperassem em ambientes árticos por milhares de anos. O sucesso do macho nesse ambiente desafiador garante que seu legado genético perdure na próxima geração de caribus.
perpetuando o antigo ciclo de migração e sobrevivência que define a vida na tundra de verão do Denali. À medida que o verão avança, os movimentos da manada de caribus criam um dos espetáculos de vida selvagem mais impressionantes da Terra. Um rio vivo de animais fluindo pela paisagem em padrões mais antigos que a civilização humana. Nas zonas alpinas acima da linha das árvores, onde a tundra de verão encontra as neves perpétuas dos picos mais altos do Denali, o lagópode demonstra uma das adaptações mais notáveis da natureza às mudanças sazonais. O macho, resplandecente em sua plumagem de verão com ricas penas marrons e douradas, que proporcionam camuflagem perfeita contra a vegetação da tundra, representa a expressão máxima da adaptação sazonal no mundo aviário. Sua transformação da plumagem branca pura do inverno para os intrincados padrões marrons do verão representa mais do que uma simples camuflagem. Demonstra a capacidade da perdiz branca de literalmente remodelar sua aparência para se adaptar às mudanças de estação. O processo de muda, que se desenvolve gradualmente ao longo de várias semanas, garante que ela nunca esteja completamente vulnerável a predadores, mantendo a camuflagem ideal para cada fase do ciclo sazonal. A área de residência de verão da perdiz branca, localizada em zonas alpinas onde poucas outras aves conseguem sobreviver, oferece oportunidades e desafios que moldaram todos os aspectos de sua biologia. As condições adversas nessas altitudes, onde as temperaturas podem oscilar drasticamente em questão de horas e os padrões climáticos mudam sem aviso prévio, exigem adaptações que vão muito além da simples tolerância ao frio. Sua estratégia alimentar durante a curta estação de crescimento alpina demonstra a eficiência necessária para sobreviver em ambientes onde cada caloria conta. Concentra-se nas partes mais nutritivas das plantas alpinas, especialmente os brotos jovens, que fornecem o maior teor de proteína e energia. Seu sistema digestivo especializado, com papo alargado e moela potente, permite que processe materiais vegetais resistentes que seriam indigestos para outras aves. O comportamento territorial do macho durante a temporada de reprodução de verão o transforma de uma ave reservada e camuflada em uma das criaturas mais impressionantes do ambiente alpino. Seus chamados territoriais, que podem ser ouvidos a quilômetros de terreno montanhoso, servem para estabelecer limites e atrair parceiras, além de demonstrar sua aptidão genética, tanto para potenciais parceiras quanto para competidores. Suas exibições de cortejo representam algumas das adaptações comportamentais mais elaboradas no mundo das aves. Os voos do macho, durante os quais ele alcança grandes alturas antes de mergulhar em terra com as asas abertas e a cauda estendida, criam exibições aéreas espetaculares que podem ser vistas de grandes distâncias. Essas exibições, combinadas com seus chamados característicos e movimentos de andar no solo, demonstram o investimento de energia necessário para uma reprodução bem-sucedida em ambientes hostis. O ninho da perdiz branca, cuidadosamente escondido entre a vegetação alpina e forrado com materiais macios coletados em toda a sua área de distribuição, representa uma obra-prima de camuflagem e isolamento. As tarefas de incubação da fêmea, que exigem que ela permaneça imóvel por horas no rigoroso clima alpino, dependem de uma camuflagem tão perfeita que observadores podem passar a poucos metros de distância sem detectar sua presença. Seus comportamentos de vigilância revelam a constante pressão predatória que caracteriza a vida da perdiz branca em áreas alpinas. Águias reais, gerifaltes e raposas do Ártico consideram a perdiz branca sua presa favorita, exigindo vigilância constante e reflexos extremamente rápidos para evitar a captura. Sua capacidade de permanecer completamente imóvel diante do perigo, combinada com sua camuflagem perfeita, representa uma das estratégias antipredadoras mais eficazes no mundo aviário. A dieta de verão da perdiz branca grande
vai além da vegetação e inclui insetos, especialmente durante o breve período em que os insetos alpinos emergem em grande número. Essa fonte de proteína é crucial para a produção de ovos e o desenvolvimento dos filhotes, demonstrando a importância da sincronização nos ciclos reprodutivos do Ártico. Sua capacidade de alternar entre diferentes fontes de alimento, à medida que se tornam disponíveis, demonstra a flexibilidade alimentar necessária para a sobrevivência em ambientes imprevisíveis. Sua adaptação à vida nos habitats alpinos do Denali representa uma das colonizações mais bem-sucedidas de ambientes extremos no mundo aviário, demonstrando como a especialização e a flexibilidade comportamental podem superar desafios ambientais aparentemente impossíveis. Nas densas florestas de abetos que cobrem as partes baixas do Denali, onde o subbosque estival cria um complexo labirinto de sombras e esconderijos, o lince do Canadá se move com a graça silenciosa que o tornou um dos predadores mais esquivos da América do Norte. O lince macho, pesando quase 13 quilos e medindo 60 centímetros de altura na cernelha, representa a adaptação perfeita à vida na floresta boreal. Cada característica é moldada por milhões de anos de evolução como um predador especializado. Sua aparência distinta, com tufos proeminentes nas orelhas, patas enormes semelhantes a raquetes de neve e uma cauda curta com ponta preta, distingue-o por sua adaptação única ao ambiente florestal do norte. Sua densa pelagem marrom acinzentada proporciona camuflagem perfeita entre as sombras manchadas do solo da floresta, enquanto suas pernas longas permitem que ele se mova silenciosamente pela vegetação densa, o que denunciaria a presença de outros predadores. A estratégia de caça de verão do lince concentra-se quase exclusivamente em lebres da neve, presas que constituem mais de 80% de sua dieta durante os anos de abundância. Sua especialização nessa única espécie de presa moldou todos os aspectos de sua anatomia e comportamento, desde suas patas enormes, que lhe permitem mover-se silenciosamente pelos detritos da floresta, até sua audição excepcional, capaz de detectar os movimentos sutis de lebres a distâncias consideráveis. Sua técnica de caça representa o ápice da predação furtiva, movendo-se por seu território com a paciência de uma criatura que entende o valor da conservação de energia. Ele aproveita qualquer esconderijo disponível para se aproximar de presas desavisadas. Suas pernas grandes, com quase 10 centímetros de largura, distribuem seu peso com tanta eficácia que ele pode se mover pelo chão da floresta sem fazer barulho. Durante o verão, o território do lince cobre quase 24 quilômetros quadrados de floresta densa, uma área que ele patrulha com meticulosidade metódica. Seu conhecimento profundo de cada trilha, cada tronco caído, cada matagal denso, permite que ele preveja onde as lebres têm maior probabilidade de se alimentar, descansar ou buscar abrigo. Essa familiaridade territorial, combinada com sua furtividade excepcional, lhe confere vantagens significativas sobre presas que precisam se mover constantemente por terrenos desconhecidos. Sua visão excepcional, adaptada à pouca luz da floresta densa, permite que caçem com eficácia ao amanhecer e ao anoitecer, quando as lebres da neve estão mais ativas. Seus olhos, proporcionalmente maiores que os de outros felinos, capturam a luz com notável eficiência, conferindo-lhes uma visão semelhante à de especialistas noturnos, mantendo-se eficazes durante o dia. Os poderosos posteriores do lince, desproporcionalmente musculosos em comparação com as patas dianteiras, conferem-lhe a potência explosiva necessária para o seu salto característico de caça. Ao atacar, a sua aceleração é tão rápida que a presa praticamente não tem tempo para reagir. O seu ataque, realizado a distâncias superiores a 4,5 metros,
representa uma das técnicas predatórias mais eficientes do mundo dos mamíferos. Seu comportamento reprodutivo no verão revela outro aspecto da adaptação do lince à vida na floresta boreal. Os machos estabelecem territórios que se sobrepõem aos de várias fêmeas, usando marcação olfativa e vocalizações para se comunicar com potenciais parceiras a distâncias que tornariam o contato visual impossível na densa floresta. Seus chamados característicos, que variam de miados suaves a gritos agudos, desempenham múltiplas funções no estabelecimento e manutenção dessas relações territoriais. O papel do lince no ecossistema florestal do Denali vai muito além de seu status de predador especializado. Sua predação de lebres da neve ajuda a regular populações que, de outra forma, poderiam danificar a vegetação florestal devido ao pastoreio excessivo. Sua presença influencia os padrões comportamentais de outros carnívoros da floresta, criando redes complexas de interações que moldam toda a comunidade de predadores florestais. O sucesso da caça no verão e a manutenção do território determinarão sua sobrevivência durante os desafiadores meses de inverno, quando a neve profunda e as presas escassas testarão todas as adaptações que fizeram do lince um dos predadores especializados mais bem-sucedidos do norte. O outono em Denali é sutil, mas por trás dessa beleza inspiradora reside uma urgência que impulsiona todas as criaturas a se prepararem para os desafios que virão. Esta é a estação do acerto de contas, quando a abundância do verão deve ser convertida em reservas que sustentarão a vida durante mais um inverno rigoroso. Os primeiros sinais de mudança ecoam pela tundra no início de agosto, quando a luz infinita do verão começa a diminuir perceptivelmente. O sol, que circulou o céu por meses sem se pôr, agora se põe mais abaixo do horizonte a cada dia, e sua mudança de ângulo desencadeia reações em cascata por todo o ecossistema. As plantas começam sua ânsia por completar seus ciclos reprodutivos antes que a geada encerre a estação de crescimento. Os animais entram na frenética fase de preparação que determinará suas chances de sobrevivência nos próximos meses. A transformação é tão rápida quanto dramática. Os verdes vibrantes do verão se transformam em dourados intensos e vermelhos intensos, que tornam o outono do Alasca famoso mundialmente. Os arbustos de mirtilo adquirem um tom carmesim e seus frutos amadurecem em vastas áreas, atraindo ursos e pássaros de toda a região. Bétulas anãs e salgueiros adicionam sua própria paleta de amarelos e laranjas, enquanto o tapete subjacente de líquens e musgos confere textura e profundidade ao magnífico espetáculo. Esta é a estação em que as rotas migratórias ganham vida, com as aves partindo para suas áreas de inverno no sul, onde suas antigas rotas são desafiadas por sistemas climáticos que podem mudar de benignos para letais em questão de horas. Para os animais restantes, o outono representa a última oportunidade de acumular reservas de gordura, estabelecer territórios de inverno e completar as adaptações comportamentais que lhes permitirão enfrentar os meses sombrios que virão. O encurtamento dos dias desencadeia alterações hormonais que afetam todos os aspectos do comportamento animal. As temporadas de reprodução atingem o pico, com os animais correndo para garantir seu legado genético antes da chegada do inverno. As fronteiras territoriais mudam à medida que as criaturas se posicionam para obter acesso ideal aos recursos do inverno. O próprio ar parece carregado com a urgência da preparação, enquanto cada espécie corre contra a chegada da estação. Enquanto a luz dourada do outono se filtra pelos álamos, projetando sombras dançantes no solo da floresta, a alcateia de lobos do Denali demonstra a complexa dinâmica social que os tornou um dos predadores mais bem-sucedidos nas regiões selvagens do norte. O casal alfa, líder da alcateia de East Fork por 3 anos consecutivos, agora enfrenta o desafio de manter a coesão da alcateia, enquanto se prepara para o inverno rigoroso que se aproxima.
a fêmea alfa, prenhe de sua segunda ninhada, precisa equilibrar as demandas de seu corpo em transformação, com a necessidade da alcateia por uma liderança forte durante esta estação crítica. A composição da matilha evoluiu ao longo do verão, com 2 filhotes se aproximando da idade adulta e começando a desafiar a hierarquia estabelecida. O macho beta, um veterano marcado por inúmeras caçadas, mantém sua posição por meio de uma combinação de experiência e demonstrações de dominância cuidadosamente calculadas. O lobo ômega, essencial para a estabilidade da matilha, apesar de seu baixo status, atua como um alívio da tensão e um sistema de alerta precoce para as complexas interações sociais do grupo. Sua área de distribuição no outono abrange quase 640 km² de habitats diversos, desde florestas densas até tundras abertas. Cada área oferece diferentes oportunidades de caça, à medida que as presas iniciam seus próprios preparativos sazonais. A estratégia de caça do rebanho se adaptou para aproveitar as mudanças comportamentais de suas presas, concentrando-se em caribus e alces, que acumulam reservas de gordura e se tornam menos vigilantes à medida que se concentram em se alimentar. A condição da fêmea alfa complica todas as decisões da matilha. Sua gravidez, embora ainda não visível, afeta sua resistência e capacidade de caça, forçando a matilha a adaptar suas táticas para garantir sua segurança e, ao mesmo tempo, manter a eficiência da caça. O comportamento protetor do macho alfa se intensifica, e sua marcação territorial se torna mais frequente e agressiva à medida que ele estabelece limites que protegerão a toca escolhida para os próximos nascimentos de inverno. A comunicação da matilha durante o outono atinge seu ápice, com vocalizações, linguagem corporal e marcação olfativa, todos cruciais para manter a coesão do grupo. Seus uivos, que podem durar mais de 1 hora, cumprem múltiplas funções: coordenar os movimentos da matilha, estabelecer limites territoriais e reforçar laços sociais cruciais para a sobrevivência no inverno. O coro assombroso que ressoa pelos vales do Denali representa um dos sistemas de comunicação mais sofisticados do reino animal. O sucesso da caça durante o outono é notável, pois a matilha mata presas a cada 3 ou 4 dias. Essa frequência, muito maior do que a taxa de sucesso no inverno, reflete tanto a abundância de presas quanto a necessidade da matilha de acumular reservas de energia. A gestação da fêmea alfa requer nutrição adicional, enquanto os filhotes em crescimento precisam de alimentação constante para completar seu desenvolvimento antes que os desafios do inverno testem sua sobrevivência. Os limites territoriais da alcateia tornam-se mais importantes à medida que o outono avança. Outras alcateias, enfrentando as mesmas pressões sazonais, testam esses limites com mais frequência. A resposta do casal alfa a essas incursões revela o delicado equilíbrio entre agressão e conservação de energia que rege o comportamento dos lobos. Cada disputa territorial deve ser avaliada com base em seus potenciais custos e benefícios, pois brigas desnecessárias podem enfraquecer a alcateia antes do início dos testes de inverno. O desenvolvimento dos animais jovens durante o outono é crucial para a sobrevivência da matilha. Suas habilidades de caça, adquiridas ao longo de meses de observação e prática, devem atingir níveis de proficiência que lhes permitam contribuir efetivamente para as caçadas de inverno. Sua integração social, gerenciada por meio de interações comportamentais complexas com os membros mais velhos da matilha, determina seus papéis futuros na hierarquia da matilha e suas chances de sobreviver até a idade reprodutiva. À medida que o outono avança, os preparativos da matilha se intensificam. Esconderijos são estabelecidos para armazenar o excesso de carne de caçadas bem-sucedidas. Tocas são exploradas, e os preparativos são feitos para a gestação de inverno da fêmea alfa.
os movimentos da matilha se concentram mais em áreas que lhes proporcionarão oportunidades de caça no inverno, enquanto se preparam para a estação em que sua sobrevivência dependerá da força de seus laços sociais e da eficácia de suas estratégias de caça cooperativa. No alto das encostas rochosas onde as montanhas Denali encontram o céu, uma pequena criatura de orelhas redondas trabalha com a intensidade desesperada de quem sabe que a sobrevivência, no inverno, depende inteiramente do trabalho no outono. O pica americano, pesando apenas 225 gramas, mas com uma ética de trabalho que impressionaria qualquer agricultor, representa um dos exemplos mais notáveis da natureza de preparação sazonal. Este pequeno parente de coelhos e lebres adaptou-se à vida em altitudes onde poucos mamíferos conseguem sobreviver, criando um dos sistemas de armazenamento de alimentos mais sofisticados do reino animal. A área de vida outonal do pica, um labirinto de fendas rochosas e campos de seixos a quase 2.400 metros acima do nível do mar, fornece tanto os materiais quanto a motivação para seu extraordinário comportamento de forrageamento. Seu conhecimento profundo de cada rocha, cada fenda, cada planta que cresce no solo fino entre as rochas, permite que ele maximize sua eficiência durante a breve janela de oportunidade que o outono oferece. Sua técnica de colheita revela a precisão e o planejamento que caracterizam o comportamento do pica. Trabalhando do amanhecer ao anoitecer, ele corta as plantas com precisão cirúrgica, selecionando espécies e partes que fornecem o máximo de nutrição, mantendo seu valor nutricional durante o longo período de armazenamento no inverno. Seu profundo conhecimento da biologia vegetal orienta suas decisões, pois ele seleciona a vegetação em estágios ideais de maturidade e com o teor de umidade ideal para preservação a longo prazo. Os palheiros do pica, cuidadosamente construídos em fendas protegidas ao longo de sua área de distribuição, representam maravilhas arquitetônicas para o armazenamento de alimentos. Cada palheiro, contendo até 13 quilos de vegetação seca, é posicionado de forma a aproveitar a circulação natural do ar, evitando a deterioração e protegendo os alimentos armazenados contra intempéries e roubos. Sua técnica de construção, aperfeiçoada ao longo de anos de experiência, cria estruturas que mantêm sua integridade e valor nutricional durante o rigoroso inverno das montanhas. Sua rotina de trabalho durante o outono é implacável, com períodos de atividade que se estendem desde a primeira luz do amanhecer até a escuridão, forçando-o a buscar abrigo. Seu pequeno tamanho, que pode parecer uma desvantagem no ambiente montanhoso hostil, na verdade lhe confere vantagens significativas em termos de eficiência energética e capacidade de navegar pelos terrenos rochosos complexos que habita. Seu corpo arredondado e pelagem densa proporcionam excelente isolamento, enquanto suas grandes patas traseiras fornecem a tração necessária para se mover com segurança em superfícies rochosas íngremes e soltas. A defesa territorial do pica durante o outono torna-se cada vez mais agressiva à medida que a estação avança. Seus chamados territoriais ásperos, ouvidos nas encostas rochosas, servem para alertar os competidores a se afastarem de suas áreas de coleta e armazenamento. Essas vocalizações, surpreendentemente altas para um animal tão pequeno, demonstram a energia necessária para uma defesa territorial bem-sucedida durante esta estação crítica. Sua estratégia de seleção de plantas revela um profundo conhecimento da ecologia alpina e da química sazonal das plantas. Eles escolhem preferencialmente plantas com alto teor de proteína e energia, evitando aquelas que podem se deteriorar rapidamente ou perder valor nutricional durante o armazenamento. Sua capacidade de distinguir entre diferentes espécies de plantas e selecionar os momentos ideais de colheita demonstra habilidades cognitivas que rivalizam com as de mamíferos muito maiores. As interações sociais dos picas durante o outono são mínimas.
pois cada indivíduo se concentra exclusivamente em seus próprios preparativos para a sobrevivência. Ao contrário de muitos mamíferos de montanha que formam grupos sociais para sobreviver ao inverno, os picas permanecem solitários o ano todo, e sua estratégia de sobrevivência depende inteiramente da preparação individual e do gerenciamento de recursos. Essa independência, embora aumente o risco individual, permite um uso mais eficiente dos recursos limitados disponíveis no inóspito ambiente alpino. Suas atividades de coleta desempenham funções ecossistêmicas importantes que vão além de sua própria sobrevivência. A coleta seletiva da vegetação alpina ajuda a manter a diversidade da comunidade vegetal, evitando que uma única espécie domine os locais de cultivo disponíveis. A movimentação de materiais vegetais dos locais de cultivo para áreas de armazenamento ajuda a distribuir nutrientes por encostas rochosas, enriquecendo o solo em fendas, onde a matéria orgânica não se acumularia de outra forma. À medida que o outono se aproxima do inverno, o trabalho dos picas se intensifica. A cada dia, eles se aproximam do ponto em que a neve acabará com suas oportunidades de colheita, tornando cada hora restante de clima favorável, crucial para sua sobrevivência durante o longo inverno nas montanhas que se avizinha. Pela paisagem mista de floresta e tundra que caracteriza as elevações médias do Denali, a raposa vermelha se move com o passo seguro de um predador que domina a arte da adaptabilidade. A raposa, com sua pelagem agora em sua coloração mais intensa de outono, um vermelho vivo, com patas pretas e cauda com ponta branca, representa um dos predadores de médio porte mais bem-sucedidos nas regiões selvagens do norte. Suas atividades outonais demonstram a inteligência e a flexibilidade que lhe permitiram prosperar em ambientes que vão da tundra ártica às florestas temperadas. Sua área de distribuição no outono abrange quase 50 km² de habitat diversificado, desde densas florestas de abetos, onde caça pequenos mamíferos, até pastagens abertas, onde busca frutas e insetos. Essa diversidade de habitats fornece a base de recursos que sustenta seu estilo de vida onívoro, permitindo-lhe aproveitar a abundância sazonal e manter fontes alternativas de alimento quando sua presa principal está escassa. A estratégia de caça outonal da raposa revela a inteligência oportunista que caracteriza sua espécie. Sua audição excepcional, capaz de detectar o movimento de pequenos mamíferos sob a neve ou vegetação densa, a guia em direção a presas que outros predadores poderiam ignorar completamente. Sua técnica de caça, com seu salto característico, que lhe permite impulsionar o peso do corpo por vários metros de neve para capturar presas escondidas, representa um dos métodos de caça de pequenos mamíferos mais eficientes no mundo dos predadores. Sua dieta outonal demonstra notável flexibilidade alimentar, incluindo pequenos mamíferos, pássaros, insetos, frutas vermelhas e até carniça, quando disponível. Essa abordagem onívora oferece vantagens cruciais durante a imprevisível estação do outono, quando os padrões climáticos podem eliminar repentinamente certas fontes de alimento e criar oportunidades inesperadas para outras. Sua capacidade de mudar as estratégias de caça dependendo das presas disponíveis demonstra a flexibilidade comportamental que permitiu às raposas prosperar em ambientes diversos. A preparação da raposa para o inverno inclui a construção de múltiplas tocas em todo o seu território. Essas tocas, escavadas em áreas bem drenadas e com múltiplas entradas, fornecem abrigo de emergência durante condições climáticas adversas e potenciais criadouros para a ninhada da próxima primavera. Suas habilidades de engenharia, demonstradas nos complexos sistemas de túneis que podem se estender por mais de 12 metros no subsolo, criam ambientes com clima controlado que mantêm as temperaturas estáveis mesmo durante eventos climáticos extremos. Seu comportamento de busca por esconderijos durante o outono revela outro aspecto da inteligência
e da capacidade de planejamento da raposa. Ela enterra o excedente de comida em dezenas de locais em seu território, criando uma rede de suprimentos de emergência que lhe permite sobreviver em períodos em que a caça é impossível. Sua memória espacial, que lhe permite realocar esses esconderijos meses depois, mesmo sob neve profunda, demonstra habilidades cognitivas que rivalizam com as de mamíferos muito maiores. O comportamento social da raposa durante o outono é principalmente solitário, embora ela se mantenha a par de outras raposas na área, por meio de marcação de cheiro e vocalizações ocasionais. Os limites de seu território, marcados com postes de cheiro que comunicam sua presença e status reprodutivo, ajudam a prevenir conflitos com raposas vizinhas, além de anunciar sua disponibilidade para potenciais parceiros, à medida que a temporada de reprodução no inverno se aproxima. Suas interações com outros predadores revelam a dinâmica complexa que rege a comunidade carnívora do Denali. Seu tamanho e agilidade permitem que ele evite a competição direta com predadores maiores, como lobos e ursos, enquanto sua inteligência o ajuda a aproveitar as oportunidades criadas por suas atividades de caça. Sua capacidade de localizar e explorar as carcaças de predadores maiores lhe fornece nutrição crucial durante os períodos em que suas próprias atividades de caça são menos bem-sucedidas. O desenvolvimento da pelagem outonal da raposa representa uma das transformações sazonais mais dramáticas no mundo dos mamíferos. Sua pelagem de verão, relativamente fina, projetada para dissipar o calor, transforma-se gradualmente em uma pelagem de inverno densa e luxuosa, que fornece isolamento contra temperaturas que podem cair até menos 10 graus Celsius. Essa transformação, controlada por mudanças na duração do dia e na temperatura, prepara-a para as condições extremas que definem a sobrevivência no inverno no ambiente subártico. Suas atividades de outono se intensificam à medida que a estação avança, e seus movimentos se tornam mais focados em manter território e adquirir recursos enquanto se preparam para os desafios que o inverno trará ao seu ambiente diversificado e exigente. A presença humana no Parque Nacional Denali influenciou significativamente o comportamento natural e os padrões da vida selvagem. Com o aumento do turismo, mais animais estão sendo avistados perto de estradas e trilhas frequentemente percorridas por humanos. Isso levou a um aumento nas interações entre humanos e animais, algumas das quais podem ser perigosas. Em um caso, uma mãe e sua filha encontraram um urso cinzento a apenas 4,5 metros de seu acampamento. Embora o urso tenha eventualmente ido embora, esse encontro próximo demonstra como a atividade humana pode levar a um comportamento animal imprevisível. Animais como ursos e lobos agora são atraídos para áreas com alta atividade turística, muitas vezes devido à poeira e aos odores deixados pelos veículos. Embora isso permita que os visitantes observem a vida selvagem com mais facilidade, também aumenta o risco de conflitos e interrompe o comportamento desses animais em seu ambiente natural. Denali abriga inúmeras espécies, incluindo ursos, lobos, alces, caribus e carneiros de Dall. Esses animais são frequentemente avistados perto de áreas com grande circulação de pessoas. Embora muitos turistas venham com a esperança de vê-los de perto, esses encontros devem ser tratados com cautela. Por exemplo, alces, embora não sejam predadores, já causaram ferimentos graves ao se aproximarem demais. Os visitantes do parque foram avisados para não tirar selfies ou se aproximar dos animais. Mas esse comportamento continua. Com o tempo, a atividade humana mudou a forma como os animais vivem e se movimentam no parque. Lobos, em particular, estão cada vez mais difíceis de encontrar devido à caça e ao medo crescente de humanos. Embora o Denali atualmente não abrigue nenhuma espécie ameaçada de extinção dentro de seus limites, a ameaça da expansão humana é iminente.
Se medidas não forem tomadas para proteger esses ecossistemas e manter distâncias respeitosas, o parque poderá deixar de ser o próspero refúgio de vida selvagem que é hoje. Cativado pela incrível vida selvagem do Parque Nacional Denali? Mostre seu apoio clicando no botão curtir e comentando abaixo com seu animal favorito. Compartilhar este vídeo ajuda a espalhar a conscientização e contribui para a proteção desses ecossistemas incríveis. E não se esqueça de tocar o sino para não perder mais nenhuma viagem selvagem aos lugares mais deslumbrantes da natureza.